Prezados alunos, nós vamos estudar essa lâmina de necrose por coagulação em rim. Essa lâmina também pode ser denominada como uma lâmina de infarto renal, tendo em vista que essa necrose ocorreu pela diminuição do fluxo sanguíneo. Portanto, trata-se também de um infarto. Eu gostaria primeiro que vocês observassem a periferia do corte, e eu vou puxar aqui um pouquinho da periferia do corte, onde eu ainda tenho algumas áreas, pequenas áreas de rim com estrutura ainda normal, né, não necrosado. E me chama a atenção aqui os glomérulos com as células e seus núcleos, né? Eu consigo ver também os túbulos renais e eu consigo ver muito bem os núcleos, né, vinculados aí a esses túbulos renais. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção no tamanho, na coloração desses núcleos normais, tanto dos glomérulos quanto dos túbulos. Olha, tem um bom exemplo aqui, né? Um túbulo renal composto por várias células aqui, os seus núcleos. Então, eu gostaria que vocês observassem bem inicialmente essa área de rim normal, onde eu vejo o glomérulo com as células, né? Aqui os núcleos, principalmente células endoteliais, e os túbulos com também seus núcleos. Fiquem atentos tanto para o volume do núcleo quanto para a sua coloração, e fiquem atentos também para a coloração do citoplasma, lembrando, né, que aqui eu tenho ainda uma área de rim normal. Bem, eu vou agora para a área do infarto, para a área da necrose, tá? Primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que trata-se de um infarto vermelho, porque após a necrose houve grande hemorragia na área. E como que eu vejo essa hemorragia? Por meio das hemácias extravasadas. Eu tenho muitas hemácias extravasadas aqui no interstício, não é? Eu tenho muitas hemácias extravasadas e isso caracteriza a hemorragia. Então, nós sabemos que os infartos são classificados como brancos e vermelhos, e no infarto vermelho ocorre hemorragia na área de infarto após a necrose. No infarto branco isso não ocorre. Então, lembrando que nós vamos estudar uma necrose por coagulação, que é um infarto e é um infarto vermelho. Então, essa área toda aqui, olha, onde eu tenho o extravasamento de hemácias, hemorragia, é a área na qual eu vou estudar o infarto. Esse aumento aqui já me mostra coisas muito interessantes. O que eu estou vendo? Primeira coisa, os limites celulares foram mantidos. Tanto que eu consigo ver aqui normalmente o glomérulo e os túbulos. Olha aqui, outro glomérulo, glomérulo, túbulo, túbulo. Lembrando que esse túbulo aqui é composto por várias células, não é? O glomérulo também. Então, os limites celulares estão mantidos. Essa é a primeira característica. Agora, o que diferencia essa área de necrose por coagulação de um rim normal? Primeira coisa, o citoplasma das células está mais acidófilo. Eu consigo ver muita acidofilia no citoplasma, né? Tanto nas células do túbulo renal quanto dos glomérulos. O citoplasma está mais acidófilo. Além disso, eu vejo muitos núcleos pequenos, ou seja, núcleos picnóticos. Não é? Quando eu observo esses núcleos são pequenos quando comparados aos núcleos das células normais, eu tenho núcleos picnóticos. Então eu tenho aqui picnose, olha, aqui nesse glomérulo eu vejo muito, né? No túbulo eu tenho muito pouquinho, aqui um pequeno núcleo já começando a ficar picnótico, um outro também. Aqui muita picnose no glomérulo, olha aqui uma outra picnose em túbulo. Agora me chama muita atenção também, outra picnose, aqui o núcleo já começando a ficar pequeno. Me chama muita atenção também a ausência de núcleos, tanto nos túbulos quanto em alguns glomérulos. Eu tenho um menor número de núcleos. Isso é cariólise. Cariorrexe é algo que pode estar presente, mas que nessa lâmina não me chama tanta atenção não, tá? Não me chamou tanta atenção a presença de cariorrexe, mas ela pode ocorrer ocasionalmente. O que mais me chama atenção é o núcleo pequeno, que nós chamamos de picnose, e a ausência do núcleo, que nós chamamos de cariólise. Ah, professor, mas eu estou vendo vários núcleos aqui, ó, do lado de fora, não vinculados ao glomérulo ou ao túbulo. Esses núcleos
eles são núcleos de células inflamatórias que chegaram aqui no local após a necrose. Então a gente não tem que estar focado neles, né? Então eu vou ver a picnose e a cariólise e ocasionalmente a cariorrexe, tanto nos glomérulos quanto nos túbulos. Bem, então é uma lâmina bem interessante, né? Onde eu tenho uma necrose por coagulação, que é caracterizada por limites celulares mantidos, por citoplasmas acidófilos e por núcleos que podem estar em picnose, cariorrexe e ou cariólise. Lembrando que o que eu mais estou vendo aqui é picnose e cariólise, mas pode ser que ocasionalmente eu encontre cariorrexe. E como trata-se de um infarto vermelho, toda essa área aqui de hemácias extravasadas é uma hemorragia que compõe o infarto vermelho. Lembrando que a hemorragia ocorreu após a necrose. Então, bem interessante, né? A gente tem aqui a área clássica, né, do infarto. E só para a gente poder encerrar, a gente pode voltar aqui para a área do rim ainda normal, onde eu observo a ausência de hemorragia e observo as células com citoplasma ainda não tão acidófilo e os núcleos, vocês estão vendo que são núcleos com volume e coloração normal. Então, uma lâmina muito interessante, uma lâmina que pode ser estudada como necrose por coagulação, mas a gente não deve deixar de lembrar que trata-se de um infarto renal, especificamente um infarto vermelho.